Graças e paz, amados irmãos. Chegamos agora num momento especial aqui no Evangelho segundo Marcos. Hoje falarei do capítulo 11, versículos 1 a 11. A entrada triunfal. Jesus chegando em Jerusalém. E aqui é um episódio curioso em que Jesus ordena que 2 de seus discípulos entrem no povoado e peguem um jumentinho amarrado. E diz que depois ele devolveria. Jesus, como rei, tinha direito, o Deus encarnado, a todas as coisas, mas ainda assim ele pede e diz que irá devolver, mostrando a sua humildade. E ele entra montado naquele jumentinho, mostrando que ele estava adentrando a cidade santa, Jerusalém, como o Messias profetizado. Isso foi profetizado por Zacarias, capítulo 9. Lá em Zacarias 9, versículo 9, nós vemos essa profecia de que o rei viria humilde, montado num jumentinho, cria de jumenta. Isso é citado por Mateus, em Mateus 21. Zacarias 9 eu deixo como uma leitura complementar. E Jesus tem essa entrada triunfal que na mentalidade judaica trazia alguns episódios à memória. Pois se você for lá em 1 Reis, capítulo 1, quando Salomão é ungido como rei, 1 Reis, capítulo 1, versículo 38 diz assim: Então o sacerdote Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, os queretitas e os peletitas fizeram Salomão montar a mula do rei Davi e o escoltaram até Giom. O sacerdote Zadok pegou na tenda o chifre com óleo e ungiu Salomão. A seguir tocaram a trombeta e todo o povo gritou: Viva o rei Salomão! No episódio mais à frente, quando Jeú é consagrado rei, em 2 Reis capítulo 9, o versículo 12 diz assim a segunda parte: Assim diz o Senhor, eu estou ungindo rei sobre Israel. Imediatamente eles pegaram os seus mantos e os estenderam sobre os degraus diante dele. Em seguida tocaram a trombeta e gritaram: Jeú é rei. Então é aquela entrada de Jesus no domingo que antecedeu a sua crucificação, que foi numa sexta-feira. A entrada de Jesus ali tinha um significado para aquele povo, para o povo judeu, mostrando que o filho de Davi estava adentrando como rei. E é curioso porque em muitos momentos aqui no Evangelho de Marcos vimos que Jesus não deixava que se espalhasse que ele era o Messias. Isso ficava restrito a algumas pessoas, embora alguns acabassem falando. E aqui Jesus deixa claro que ele é o Messias que está chegando para a sua obra principal de morte na cruz do Calvário. Isso lembra muito o cortejo real, isso certamente vinha à mente dos judeus daqueles dias. E aí nós vemos que os que iam adiante deles, de Jesus, gritavam um cântico: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi, Hosana nas alturas. Aqui esse cântico tem uma estrutura que é muito comum na literatura hebraica, que é de um quiasmo, que é tipo um espelho. A primeira parte é igual ao final, aí o meio tem mais semelhança. Você vê que começa com Hosana, termina com Hosana nas alturas, e o meio, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Essa estrutura chamada de quiasmo da literatura é muito comum na literatura hebraica, e nós vemos nesse cântico. Hosana, esse cântico vem lá do Salmo 118, que é um belíssimo salmo que eu deixo como a nossa oração no dia de hoje. E Hosana é uma transliteração do hebraico que significa salva-nos agora. Mas no primeiro século ela tomou uma outra conotação que significava louvor a Deus. Então eles estavam louvando a Deus com essas palavras inspiradas no Salmo 118, há uma citação direta aqui do saltério do Salmo, esse salmo belíssimo da palavra de Deus, que é o nosso salmo para a nossa oração, para a nossa reflexão nesse dia de hoje. E aqui nós vemos que o povo estava exaltando Jesus, a sua entrada naquela cidade, como ungido do Senhor. E nesse mesmo Salmo 118 você vai observar que no versículo 22 também tem um texto profético acerca do Messias que fala: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E aí no versículo 25 fala: salva-nos, Senhor, nós imploramos,
Faze-nos prosperar, Senhor, nós suplicamos. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor, nós o abençoamos. Então o povo estava exaltando a chegada de Jesus. Jesus entra em Jerusalém, dirige-se ao templo, observa tudo à sua volta, versículo 11, e como já era tarde, vai para Betânia. E essa observação que Jesus fez do que acontecia ali tem muita relação com o que acontecerá no dia seguinte, que veremos no estudo de amanhã. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para 3 pontos que o autor Grant Osborne, que eu tenho citado, no seu comentário ele coloca. Primeiro, ele diz que Jesus inverte o segredo messiânico. Aqui, Jesus revela claramente que ele era o Messias esperado, o filho de Davi, o Messias régio, o Messias real. Mas também, o segundo ponto, mostra que Jesus é o Messias humilde, que vem montado, manso e humilde, naquele jumentinho, um jumento que era um símbolo de paz e não num cavalo de guerra. Jesus mostra para todos os seus seguidores um modelo de grandeza por meio da humildade, da glória por meio do serviço, diz o Grant Osborne. E o terceiro ponto, chocante, assim, que a história se move daquela alegria para logo depois a tragédia e depois para a verdadeira alegria com a vitória de Jesus na sua ressurreição e sua vitória sobre a morte. O povo estava esperando um triunfalismo, que Jesus fosse um Messias que fosse libertar os judeus do império, do jugo romano, mas em apenas 5 dias, muitas daquelas pessoas estavam gritando que ele deveria ser crucificado. Mas ali, na cruz do Calvário, Jesus conquistou a vitória definitiva e a nossa salvação, ressuscitando depois ao 3º dia. Então esse parecia ser um momento de glória, logo se transformou em um momento de tragédia, mas ali estava a glória do Filho de Deus que se entregou em nosso lugar. E para concluir, eu vou deixar um texto mais como uma curiosidade. Atos capítulo 12 mostra no início Tiago, irmão de João, sendo morto à espada e Pedro sendo preso, tudo por ordem do rei Herodes. E no final do capítulo 12 nós vemos que esse rei Herodes estava se exaltando muito, se achando como se fosse um deus. O povo começou a gritar que é a voz de Deus e não de um homem, Atos 12, versículo 22. E visto, diz Atos 12, 23, que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu, comido por vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se, versículo 24. Então, o contraste aqui, Jesus entra como um rei humilde, um rei de fato em Jerusalém, e depois é morto e ressuscita ao 3º dia, e aqui Herodes se exalta, se acha um Deus que ele não era, e Deus o julga, mas a palavra de Deus continua crescendo. Então, em meio a tudo que aconteceu, tudo que Jesus viria a viver nos dias seguintes à sua entrada triunfal, que nós veremos nos próximos estudos, na segunda parte do capítulo 11 e depois nos capítulos seguintes de Marcos, Jesus conquistou a verdadeira vitória que nos garante a salvação e a vida eterna. Que Deus abençoe sua vida e que nós possamos ter Cristo como verdadeiro Rei de nossas vidas e em nossos corações.